Você se lembra daquele aparelho caro que seus pais compraram achando que era o futuro? Imagine a cena. Brasil, 1975. Sala com papel de parede laranja, móveis de fórmica. Seu pai traz a mais nova maravilha tecnológica, 3 meses de salário. A família se reúne ao redor, olhos brilhando. Mas em poucas semanas, o sonho vira pesadelo. Travava, quebrava, não fazia o que prometia. Assistência técnica inexistente, peças impossíveis de encontrar. Hoje vamos abrir essa gaveta de memórias, 12 produtos que fracassaram horrivelmente. E fique até o final, porque tem um que quase ninguém lembra, mas representa o maior fracasso tecnológico caseiro da década. Calculadoras eletrônicas Sharp Compet. Quando as primeiras calculadoras eletrônicas nacionais chegaram ao Brasil, elas eram tratadas como verdadeiras joias tecnológicas. As Sharp Compet ocupavam mesas inteiras nos escritórios, pesavam quilos e faziam um barulho ensurdecedor a cada operação. Custavam o equivalente a um carro popular, mas prometiam revolucionar a contabilidade brasileira e acabar com os velhos ábacos e réguas de cálculo. Empresários investiam fortunas nessas máquinas gigantescas, acreditando que estavam comprando eficiência e modernidade. O problema começava logo na instalação. Elas exigiam voltagem estabilizada, algo raro no Brasil da época, onde a energia oscilava constantemente. Bastava uma queda de luz para a máquina travar completamente, perdendo todos os cálculos que estavam sendo processados. E quando quebravam, o que acontecia com frequência assustadora, as peças vinham do Japão e demoravam meses para chegar. Muitas empresas acabaram com 2 ou 3 calculadoras Compet encostadas, servindo apenas como lembrança cara de um investimento desastroso. O sonho da automatização virou o pesadelo da manutenção infinita. Mas se você acha que calculadoras gigantes eram problemáticas, espere até conhecer a guerra dos formatos que o Brasil perdeu antes mesmo de começar. Videocassete Philips VCR. Havia algo de frustrante em comprar tecnologia de ponta e descobrir que ela já tinha perdido a guerra global. O VCR da Philips chegou ao Brasil como a promessa de gravar programas de televisão em casa. As propagandas mostravam famílias assistindo seus programas favoritos no horário que quisessem. O aparelho era caro, sofisticado, com botões cromados e luzes piscantes. Mas havia um problema gigantesco. Lá fora, o VCR já estava perdendo feio para o VHS, que oferecia fitas menores, mais baratas e maior tempo de gravação. Quando os brasileiros conseguiram suas máquinas, descobriram que não havia fitas virgens no mercado. As locadoras já migravam para VHS e filmes em VCR simplesmente não existiam. Era como comprar um toca-discos sem poder comprar discos, uma máquina caríssima decorando a estante. Muitos tentaram revender, mas ninguém queria tecnologia morta. O VCR se tornou símbolo de como o Brasil chegava atrasado nas guerras tecnológicas. Mas pelo menos o VCR tinha a desculpa de ter perdido uma guerra de formatos. O próximo da lista perdeu mesmo sendo superior. Betamax da Sony. Existe uma ironia cruel em ser melhor e mesmo assim fracassar completamente. O Betamax da Sony tinha qualidade de imagem superior, fitas mais compactas e engenharia impecável. Qualquer teste técnico provava sua superioridade sobre o VHS, mas isso não importou absolutamente nada no final. Os brasileiros que compraram Betamax nos anos 70 fizeram a escolha tecnicamente correta, mas comercialmente desastrosa. A Sony apostou em qualidade enquanto a JVC, fabricante do VHS, apostou em quantidade e parcerias. Resultado foi que as locadoras encheram suas prateleiras de fitas VH, porque elas eram mais baratas de produzir e permitiam gravações mais longas. Os donos de Betamax viviam a frustração constante de ir à locadora e ouvir a mesma frase. Esse filme só temos em VHS, desculpe. Com o tempo, a sensação de ter feito a escolha errada ia corroendo a da alegria da compra. Aquele aparelho caro e bonito virava um monumento à derrota tecnológica, um lembrete diário de dinheiro mal investido. Muitos tentaram trocar, mas o prejuízo era enorme e a vergonha de admitir o erro maior ainda. O Betamax ensinou aos brasileiros uma lição amarga sobre tecnologia. Às vezes o melhor produto não vence e quem aposta nele paga o preço sozinho. Mas enquanto alguns aparelhos fracassavam por questões de mercado, outros simplesmente não funcionavam nem nas funções mais básicas. Rádio relógio digital Brastemp.
Acordar na hora certa era uma questão de sobrevivência nos anos 70. Chegar atrasado no trabalho podia custar o emprego, e perder o ônibus significava perder meio dia de salário. Por isso, quando a Brastemp lançou seu rádio-relógio digital, as famílias brasileiras enxergaram a solução perfeita. Um aparelho moderno com números vermelhos luminosos que dispensavam a necessidade de acender a luz para ver as horas. Além disso, tocava rádio e tinha despertador automático, tudo em um design futurista que parecia coisa de astronauta. O problema é que o relógio tinha vida própria. Ele travava sem motivo aparente, congelando em horários aleatórios e transformando a precisão prometida em loteria pura. O despertador falhava nas manhãs mais importantes, deixando trabalhadores dormindo enquanto o relógio insistia que ainda eram 5 da manhã. E o pior era o desajuste constante do horário, que atrasava ou adiantava vários minutos por dia. As pessoas acordavam no meio da madrugada achando que estavam atrasadas, ou dormiam tranquilas confiando no aparelho que havia parado 3 horas antes. A Brastemp, marca sinônimo de qualidade na linha branca, viu seu nome arranhado por esse produto desastroso. Muitos voltaram aos velhos despertadores de corda, mais confiáveis que a tecnologia digital problemática. O rádio-relógio digital virou sinônimo de frustração matinal e confiança quebrada. Mas se acordar virou desafio, trabalhar também não estava fácil com a próxima invenção da nossa lista. Máquina de escrever elétrica. IBM-72. Escritórios brasileiros nos anos 70 tentavam desesperadamente parecer modernos e eficientes. A chegada da máquina de escrever elétrica IBM-72 foi anunciada como o fim do esforço físico de datilografar. Secretárias não precisariam mais socar teclas com força, bastava um toque suave e a máquina fazia o resto. O problema começava no preço absolutamente proibitivo, equivalente a meses de salário de quem iria operá-la. Depois vinha o peso descomunal, que transformava qualquer mudança de mesa em operação de mudança. Mas o verdadeiro pesadelo era o barulho ensurdecedor que ela produzia. Cada letra digitada soava como um tiro de canhão ecoando pelo escritório, tornando impossível qualquer concentração. Telefonemas viravam gritos desesperados tentando superar o barulho infernal da máquina em ação. Reuniões precisavam ser remarcadas porque ninguém conseguia ouvir nada com a IBM-72 funcionando na sala ao lado. E quando quebrava, a manutenção era tão cara quanto a própria máquina, com técnicos especializados que cobravam fortunas. Muitas empresas voltaram às velhas máquinas manuais, mais baratas, silenciosas e confiáveis. A IBM-72 ficou como símbolo de que tecnologia cara não significava tecnologia melhor. Um monumento barulhento ao fracasso da automação mal pensada. Mas pelo menos documentos datilografados podiam ser guardados, diferente das memórias de família que o próximo produto destruiu para sempre. Projetores Super 8 nacionais Brastécnica. Nos anos 70, filmar a família era privilégio de poucos. Quem tinha uma câmera Super 8 guardava memórias para a eternidade. Os projetores Brastécnica prometiam trazer essas memórias de volta, projetando na sala os momentos mais preciosos. Aniversários, primeiros passos, viagens, casamentos, tudo. Registrado em rolos de filme insubstituíveis. O problema é que tinham um defeito catastrófico. Superaqueciam durante a projeção. O calor da lâmpada derretia literalmente o filme enquanto passava pela máquina. Imagine uma família reunida para assistir o aniversário do filho e de repente o filme começa a derreter diante de todos. Fumaça, cheiro de plástico queimado e a imagem virando uma mancha escura. Memórias únicas virando cinzas dentro de uma máquina caríssima. Não havia como recuperar aqueles momentos porque não existiam cópias nem backups. Muitas famílias perderam anos de memórias por causa desses projetores defeituosos. A Brastécnica negou o problema, mas as reclamações se acumularam até a marca desaparecer. Hoje, são lembrados com raiva por quem perdeu registros irreparáveis. Um fracasso que não destruiu apenas um produto, mas apagou histórias inteiras. E se destruir memórias já era grave, impossibilitar a comunicação foi o pecado do próximo. Aparelho. Telefone, viva voz de mesa. A promessa era simples e sedutora. Conversar ao telefone sem precisar segurar o fone. Os primeiros telefones viva voz de mesa chegaram ao Brasil como símbolo de escritórios modernos e executivos ocupados.
Nas propagandas, homens de terno conversavam tranquilamente enquanto assinavam papéis, a eficiência personificada. A realidade era um pesadelo acústico que tornava qualquer conversa em sessão de tortura auditiva. O eco era tão horrível que as pessoas ouviam a própria voz repetida 3 ou 4 vezes, criando uma confusão mental absoluta. Do outro lado da linha, quem ligava também sofria com chiados, ruídos e aquele eco característico que denunciava imediatamente o viva voz. Ninguém conseguia entender nada. As conversas viravam um festival de "o quê? E pode repetir?" Reuniões por telefone, que deveriam ser produtivas, transformavam-se em sessões de gritos e mal-entendidos. O volume precisava ficar tão alto para compensar a qualidade ruim que todos no escritório ouviam conversas que deveriam ser privadas. Informações confidenciais vazavam porque o aparelho simplesmente não permitia privacidade. Empresários que compraram esses telefones para parecer modernos acabaram escondendo-os em armários e voltando aos aparelhos convencionais. O viva-voz de mesa virou piada de escritório, símbolo de dinheiro desperdiçado em tecnologia inútil. Hoje, ele representa a distância entre a promessa publicitária e a realidade funcional de produtos mal desenvolvidos. Mas se a comunicação por voz era difícil, registrar imagens também estava longe de ser confiável. Câmera fotográfica Instamatic Kodak. Kodak era sinônimo de fotografia confiável, uma marca respeitada mundialmente. Por isso, quando lançou a linha Instamatic nos anos 70, prometendo fotografias instantâneas de qualidade, os brasileiros compraram aos montes. A proposta era revolucionária: cartuchos de filme fáceis de carregar, sem necessidade de conhecimento técnico. Qualquer pessoa podia carregar o filme e começar a fotografar, democratizando a fotografia doméstica. Mas o resultado era desolador: fotos desbotadas, cores irreais e qualidade péssima que arruinava momentos importantes. Casamentos ficavam registrados em imagens amareladas e sem definição, como se tivessem sido tiradas em outra dimensão. Aniversários apareciam em tons estranhos, rostos borrados e detalhes completamente perdidos. As pessoas guardavam aquelas fotos horríveis porque eram o único registro que tinham, mas a decepção era constante. Pior ainda era comparar com fotos de câmeras tradicionais e perceber o quanto a Instamatic era inferior. Muitos se arrependeram de ter trocado suas câmeras antigas pelas Instamatic, mas já era tarde. Os momentos importantes já tinham sido registrados de forma medíocre e não havia como refazê-los. A Kodak tentou melhorar o produto, mas o estrago na reputação já estava feito. A Instamatic virou símbolo de como até marcas confiáveis podiam decepcionar quando priorizavam lucro sobre qualidade. Fotos ruins de momentos únicos, uma frustração que o tempo só aumentava. E se fotografar era frustrante, tentar se divertir com o próximo produto era ainda pior. Videogame telejogo Philco Ford. Imagina a emoção de uma criança brasileira em 1977 ao ganhar o primeiro videogame. O telejogo da Philco Ford era a versão nacional do sonho americano: jogos eletrônicos na televisão de casa. As propagandas mostravam famílias inteiras se divertindo com tênis, futebol e outros esportes virtuais. A caixa prometia diversão infinita, tecnologia de ponta e entretenimento garantido para todas as idades. A realidade era 4 jogos absolutamente repetitivos que enjoavam em menos de uma semana. Todos eram variações do mesmo conceito, uma bolinha quadrada rebatendo entre 2 retângulos. O cabo do controle era tão curto que as crianças precisavam ficar a centímetros da televisão, prejudicando a visão. Os pais brigavam, pediam para afastar, mas era impossível jogar de longe porque o cabo não alcançava. Depois de alguns dias, a novidade passava e o telejogo encostava em algum canto, esquecido e abandonado. O investimento alto, o espaço ocupado e a decepção profunda de perceber que aquilo não era diversão de verdade. Crianças voltavam a brincar na rua, onde a diversão era de graça e infinitamente mais variada. O telejogo virou símbolo do desperdício tecnológico, uma promessa vazia em formato de console. Hoje é peça de museu, mas na época foi apenas mais um fracasso caro na lista de tecnologias decepcionantes. Mas enquanto alguns produtos decepcionavam pela simplicidade, outros fracassavam pela complexidade absurda. Gravador Rolo a Rolo Nacional, CCE. Gravar músicas do rádio era o sonho de consumo de qualquer jovem nos anos 70.
Os gravadores rolo a rolo prometiam qualidade superior aos cassetes, som profissional em casa. A CCE lançou versões nacionais mais baratas, tentando democratizar a tecnologia que antes era importada e caríssima. O problema começava no manual de instruções, traduzido de forma tão confusa que ninguém entendia como operar a máquina. Depois, vinha o processo de colocar a fita, que exigia paciência de monge e habilidade de engenheiro. Era necessário passar a fita magnética por uma série de rolos, guias e cabeçotes em sequência exata. Um erro mínimo e a fita emaranhava completamente, virando um novelo impossível de desfazer. Muitos perderam fitas inteiras, horas de gravação arruinadas em segundos por um emaranhamento catastrófico. Quando finalmente conseguiam fazer funcionar, a qualidade do som era irregular e cheia de chiados. O gravador nacional, CCE, não tinha a precisão dos importados, resultando em gravações amadoras e frustrantes. Jovens que sonhavam em gravar suas músicas favoritas desistiam após semanas de batalha com a máquina. Impossível. O gravador rolo a rolo nacional virou símbolo de complexidade desnecessária e qualidade duvidosa. Hoje, quem teve um desses lembra com uma mistura de nostalgia e alívio, por não precisar mais lidar com aquela engenhoca. E se até aqui os produtos falhavam por defeitos de fábrica, os próximos foram ainda além, eles nem deviam existir. Aqui está o ponto de virada desta história toda, porque até agora falamos de produtos que eram mal feitos, mal projetados ou simplesmente não funcionavam como prometido. Mas havia algo muito mais grave acontecendo no Brasil dos anos 70, uma indústria paralela e desesperada de tecnologia improvisada que prometia o impossível e entregava literalmente nada. O que você vai descobrir agora muda completamente a perspectiva sobre aquela década tecnológica. Não eram apenas as grandes empresas que falhavam. O próprio consumidor brasileiro estava tão desesperado por tecnologia que aceitava qualquer coisa, e aproveitadores sabiam disso muito bem. Antena parabólica artesanal. Nos fundos de quintais brasileiros, uma febre tomou conta do país. A promessa de captar canais internacionais, assistir programas americanos e ter acesso ao mundo inteiro através da televisão. Mas antenas parabólicas verdadeiras custavam fortunas, eram importadas e inacessíveis para a maioria. Foi aí que surgiram os fabricantes artesanais, gente que soldava chapas de metal em formatos vagamente parabólicos. Anúncios em jornais de bairro prometiam captação de dezenas de canais por 1/10 do preço das importadas. Famílias investiam economias inteiras nessas estruturas enormes instaladas no telhado, cheias de esperança e expectativa. O resultado era sempre o mesmo: chiado, interferência e absolutamente nenhum canal nítido. Quando muito, captavam fantasmas de imagens distorcidas, vozes incompreensíveis e estática constante. A geometria irregular da antena artesanal simplesmente não tinha precisão para captar sinais de satélite. Mas os fabricantes sempre tinham desculpas prontas: orientação errada, falta de amplificador, interferência atmosférica. Vendiam mais peças, mais ajustes, mais promessas, e o ciclo de frustração continuava. Quintais brasileiros ficaram cheios de sucata metálica gigante, monumentos à ingenuidade e ao desespero por tecnologia. Muitas dessas antenas ainda estão lá, enferrujadas e abandonadas, testemunhas silenciosas de sonhos tecnológicos frustrados. Elas representam algo maior, a distância brutal entre o Brasil real e o Brasil que queríamos ser. E se as antenas eram fraude disfarçada de tecnologia, o próximo produto era tecnologia real que simplesmente não funcionava na realidade brasileira. Relógio digital LED vermelho. Havia algo de ficção científica nos primeiros relógios digitais com display LED vermelho. Aqueles números luminosos e vermelhos pareciam coisa de astronauta, de futuro, de modernidade absoluta. Usar um desses relógios era declarar que você estava à frente do seu tempo, conectado com as novidades mundiais. O problema começava na bateria, que durava no máximo 1 mês antes de precisar ser trocada. E não eram pilhas comuns, eram baterias especiais, caras e difíceis de encontrar no Brasil. Muita gente passou mais tempo procurando bateria do que realmente usando o relógio. Pior ainda era tentar ver as horas sob luz do sol, simplesmente impossível. O display LED vermelho desaparecia completamente sob luz solar intensa, virando uma superfície negra e ilegível.
Para ver as horas, era necessário cobrir o relógio com a mão, criar sombra e então conseguir visualizar os números. Em um país tropical como o Brasil, com sol abundante o ano todo, isso era um defeito catastrófico. O relógio digital LED virou acessório noturno. Funcionava bem na penumbra, mas era inútil durante o dia. Muitos voltaram aos relógios de ponteiros, mais confiáveis e visíveis em qualquer condição de luz. Aqueles que insistiram em usar o LED conviviam com a vergonha de perguntar as horas para outras pessoas enquanto usavam um relógio no pulso. O símbolo da modernidade revelou-se impraticável, um fracasso ergonômico disfarçado de inovação. Hoje esses relógios são curiosidades vintage, mas na época foram apenas mais um dinheiro jogado fora. Olhando para trás, todos esses fracassos revelam um padrão preocupante e revelador. O Brasil dos anos 70 estava tão desesperado para ser moderno que comprava qualquer coisa rotulada como tecnologia. Empresas sabiam disso e lançavam produtos sem testes adequados, sem controle de qualidade e sem assistência técnica confiável. A indústria nacional tentava copiar tecnologia estrangeira sem dominar completamente os processos, resultando em versões inferiores e problemáticas. Os consumidores pagavam caro, sofriam com defeitos e não tinham a quem recorrer. Não existia Procon Forte, internet para reclamar ou redes sociais para expor problemas. A frustração era silenciosa, guardada dentro de casa, junto com os aparelhos quebrados que custaram fortunas. Essa geração aprendeu a desconfiar de novidades, a esperar antes de comprar e a valorizar mais a durabilidade que a inovação. O legado desses fracassos moldou o comportamento do consumidor brasileiro para sempre. Criou uma geração de pessoas que testam exaustivamente antes de comprar, que leem avaliações e que desconfiam de promessas mirabolantes. Os anos 70 tecnológicos do Brasil foram uma grande aula sobre expectativa versus realidade, sobre como o desejo de progredir pode nos cegar para armadilhas óbvias. E essa lição ainda ressoa hoje, toda vez que surge uma nova tecnologia milagrosa. Qual desses produtos tecnológicos estava na sua casa ou na casa de alguém que você conhece? Você se lembra da frustração de um aparelho caro que simplesmente não funcionava como prometia? Se essa viagem pelas bugigangas fracassadas dos anos 70 trouxe memórias, deixa o seu like, para que mais pessoas conheçam essa história esquecida da tecnologia brasileira. E se você quer continuar relembrando as promessas não cumpridas e as alegrias frustradas do Brasil de outras décadas, inscreva-se no canal e venha com a gente nessa nostalgia tecnológica sem fim.